pessoas que estavam ali, não somente os discípulos, mas os demais também que criticavam ele, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus, igreja. Eu trouxe essa mensagem, né, amados? Queria um grupo maior de manhã. Gente que fez curso de discípulos, eu falei para discípulos, não pode faltar à igreja. O discípulo tem que estar na igreja. Se você se congregou aqui, se você fez votos na sua igreja, a escola dominical é o lugar mais importante para você estar aqui, é estudar a Bíblia. Você vê aqui o nosso irmão que está chegando agora, né? Quantos anos de evangelho você tem, meu irmão? Quantos anos de evangelho? 40 anos de evangelho. Parece que já aprendeu tudo. Você já aprendeu tudo? Então, amados, eu estou aprendendo, o pastor Alexandre está aprendendo, a gente aprende todo dia. Cada dia muda uma situação nesse mundo, se varia alguma coisa, e a gente tem que estar na igreja do Senhor. E se você é discípulo, você diz assim: eu sou aluno. Discípulo significa aluno, está na presença do Senhor. O que diz primeiro, Hebreus capítulo 10, versículo 25? Bota aqui para mim, Tiago, 10, 25. Que nós temos que congregar, que está no final, Hebreus 10, 25. Nós temos que congregar. Está aqui, ó. Então a pessoa faz voto aqui na frente. Eu estou sendo recebido na igreja, me comprometo a estar nos cultos, nos eventos. Agora, tem momentos que você não vai estar no evento porque é uma situação grave, uma situação difícil. Não deixemos de nos congregar como é o costume de algumas pessoas. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, amados, é fundamental você estar na casa do Senhor, é fundamental e é bíblico, né? E outra coisa, eu não estou fugindo do texto ali não, porque se eu sou pastor, eu quero que as ovelhas estejam dentro do aprisco, para que possam ser conduzidas, para que possam ser cuidadas, né? E o que nós estamos querendo começar até hoje, né? Eu queria tanto hoje ter um grupo maior, né? Pessoas que fizeram o curso de discipulado, foram 24 pessoas, né? E tem alguns aqui que não fizeram, mas alguns que não fizeram estão aqui. E justamente os discípulos, justamente o estudo que nós trouxemos, mas foi profundo, forte. Eu tenho gravado, né, para que você esteja na igreja. Qual a desculpa que você não vem na igreja? Porque nós queremos fazer um trabalho envolvendo essas pessoas que se comprometeram a ser discípulos para poder trabalhar para o Senhor. Jesus não trabalhou com todo mundo. Jesus não trabalhou, ele escolheu 12 só. E dos 12 depois se transformaram em 70. Depois de 70, Pedro multiplicou para 3.000. Depois para 5.000. Ou seja, amado, para a igreja chegar até você, tem que ter discipulado, tem que ter trabalho, tem que ter um grupo de trabalho. Eu não estou dizendo que é todos não, mas alguns têm que se comprometer para estar na presença do Senhor. Esse texto, amado Jesus Cristo, ele sempre fala, eu falo assim também, Jesus fala com amor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas teve uma vez que eu lembro, que eu nunca vou me esquecer, de uma pessoa, né, a filha da Gilceia, talvez a Tiago e Helena, que são mais antigos, Jane. A Gilceia tinha uma filha que tinha câncer de seio e o câncer virou metástase e ela veio a falecer. Ela faleceu no dia 10 de março, no dia do meu aniversário. Eu passei orando por ela, na hora da morte dela. Meu aniversário. Eu vou esquecer disso? Nem a mãe dela esquece, nem a irmã Maristela esquecem disso, né? Miriam ia falecer. É algo que eu nunca vou esquecer, porque a ovelha não é minha, a ovelha é de Jesus. Vocês não são, eu não sou pastor de vocês, o pastor de vocês é Jesus.
Eu sou apenas, como diz, eu fui chamado para poder trabalhar isso. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer o possível para cuidar de vocês. Eu tenho que dar a minha vida, muitas vezes, deixar de fazer as minhas coisas para fazer a obra do Senhor. Não posso me negar, né? Então, Jesus era o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as ovelhas. Por que eu estou falando isso? Porque também tem os mercenários. E hoje em dia tem muito. Tem bastante. Não vou dizer que, não vou classificar em índice aqui, porque não vale a pena dizer o percentual, não tem, nem quero saber. Mas a verdade é o seguinte, tem gente que vai ser pastor para poder angariar fundos, para ter um sucesso, para ter uma certa postura. Não estou dizendo que todos esses que são televisivos, estão na mídia, são assim não, tá, amados? Todos eles ali têm história de conversão, de vida com Deus, muitos ali têm. Agora, se tem alguns que não, é problema deles, mas que existe, existe. Infelizmente, não só grandes como pequenos. Então, amados, o que vocês têm que ver na igreja do Senhor é aquele pastor que cuida de vocês. Como Jesus cuidou, nós temos que cuidar também. Eu, pastor Alexandre, temos essa missão. Porque Jesus fez isso. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus aqui, logicamente, nós não podemos substituir Jesus de jeito nenhum, no sentido de dar vida para as ovelhas. Você tem família, você tem vida, você tem a sua vida, mas o que você puder fazer dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, você vai fazendo para poder tentar atuar. Logicamente, muitas vezes você não vai nem atender a pessoa, porque já ligaram para mim e falaram assim: pastor, eu estou ligando para você que eu vou me suicidar. Eu falei assim: se você está falando que vai se suicidar, você não vai se suicidar. Você está me dizendo para mim? Eu falei: não, você não vai se suicidar. Se você quisesse, você não falaria comigo, você não ligaria para mim. É verdade, não é? Então, o que aconteceu? Essa pessoa veio à igreja e não morreu não, e nem se suicidou. Então, são certas situações também que o pastor vai saber lidar com situações, né? Para poder lidar com todo mundo. Senão, o pastor não vive, ele vai viver somente para... o pastor vive, tem as suas ovelhas. Agora, o pastor mercenário, ele não é pastor a quem não pertence as ovelhas. Vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Inclusive, ontem mesmo nós tivemos uma situação em que nós tivemos, né, que dar um cuidado para uma pessoa. Porque a necessidade surgiu, a gente vai lá, estende a mão, faz o possível, dá uma palavra que é mais importante do que comida, para que a pessoa possa ficar de pé, porque precisa de cuidados. Paulo fala que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que se alegram, né? Romanos fala sobre isso, Paulo escrevendo nos Romanos. Então, e para escrever isso, ele sabe que muitas situações na nossa vida nós vamos ter que chorar com aqueles que choram, né? Pastor, inclusive, tem uma situação que às vezes já aconteceu comigo, que eu tive que ficar uma pessoa, como é que era o nome dele? Aurênio. Não sei se o Tiago lembra, se a Jane são mais antigas. Aurênio, ele cavou um poço na casa de uma pessoa ali no Recanto 3, e fazendo aquela guia que ele enfiou, a guia entortou, bateu no fio de alta tensão, ele morreu eletrocutado. O corpo dele ficou quase 2 dias lá no chão, porque tinha que fazer perícia, e a perícia não vinha. Quem ficou lá do lado dele? Foi o pastor. O pastor estava... Se a Fátima Escalda estivesse aqui, ela podia falar. A Fátima Escalda, eu tinha uma célula na casa da Fátima Escalda. Tem muito tempo isso. Aí, resultado. Ele faleceu, eu fiquei lá, esperando, ligando, fazendo tudo possibilidade para ver se encontrava a pessoa, tirar o corpo dali. Estava morto. E a esposa dele, da quem eu batizei ele e batizei a esposa dele. E na sexta-feira eu lembro que Aurênio veio numa vigília aqui, ele foi arrebatado, caiu no chão,
teve um encontro com Deus maravilhoso. Eu acho que ali Deus falou com ele, eu vou te levar. E não foi logo no domingo, sábado, segunda-feira, ele foi acontecer esse fato, ele foi levado. E aí aconteceu que eu fiquei lá, aí de repente Fátima Escalda liga para mim, pastor, hoje vai ter célula? Era o dia da célula. Eu falei, vai ter célula. E eu vou chegar cheio de disposição e alegre. Chorar com os que choram. E sorrir com aqueles que precisam. Eu preciso fazer com que as coisas têm que ser assim. Infelizmente ou felizmente, mas a vida é altos e baixos, situações difíceis. Hoje eu estou passando uma, o outro não está. Mas todos têm que estar preparados, tanto para uma situação como para outra. Não viver pensando no que que vem ruim não, tá, minha irmã? Pensar no que vem, sempre ter esperança, aquilo que te dá esperança. Isso aqui é um lema que nós fizemos aqui, né? Traga na memória aquilo que te traz esperança. Até a vida eterna é uma esperança, mas tudo tem que estar assim dentro dessa visão. Amém ou não amém, irmãos? Estão quietinhos, estão bonitinhos aí, quietinhos. Estão me ouvindo. Mas a verdade é essa. Então nós temos que trazer essa mensagem, não para que eu estou me enaltecendo, não, de jeito nenhum, porque eu não sou um bom pastor, não. Eu sou um pastor. Mas procuro fazer aquilo que se deve. Fiquei com ele lá, depois voltei para lá. Ficou a noite toda, nós revezamos, e a coisa até que veio a perícia, né? E depois não durou muito tempo, uma pessoa que estava ajudando, era solteiro, a pessoa que estava ajudando ali para mim, ficou o tempo todo do meu lado, uma pessoa que até hoje é meu amigo, ele veio a conhecer, tanto consolou a esposa, ele não era casado e acabou casando com ela depois de um certo tempo. Depois de um certo tempo ele casou. Eu ainda vim até aconselhar esse casamento, que foi uma luta tremenda, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, olha só, sai de um ofício fúnebre, sai de uma coisa. A vida nossa, ela é chorar com os que choram e sorrir. Agora, nunca você fala, quando você fala com uma pessoa, você saiba sempre que você pode estar no lugar dela um dia mais tarde. Tem um texto aqui que eu ainda não preguei, eu vou pregar com vocês. Foi que Pilatos, foi um texto que eu não lembro bem direito agora onde está. Pilatos, o sangue que foi derramado, ele mandou os discípulos, fez uma coisa horrível. Aí, e morreram lá, os discípulos de Jesus morreram. E discípulos de Jesus não, foram discípulos, pessoas crentes, né, cristãos. E ele falou que, poxa, essas pessoas morreram assim, as pessoas deviam estar em pecado, fazendo coisa errada. Aí Jesus fala assim, não pensa que eles são piores do que vocês não. Porque aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não voltam, eu não aceito. Eu quero um coração quebrantado, sempre disposto a perdoar e ser perdoado. Entendeu? Essa é a vida do cristão. E aqui, amado, deixa eu adiantar um pouco, senão... Vem o lobo, abandona as ovelhas, o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque ele é mercenário, ele não está ali por causa da ovelha, nem por causa de Jesus. Ele não se importa com as ovelhas, ele se importa com outra coisa, mas não com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Outra coisa, Deus cuida do rebanho por meio de pastores. Que ele diz aqui, ó, não. Ainda tem outras ovelhas, não deixa por isso. Peraí, onde? Foi. E o lobo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço também o Pai, dou a minha vida por elas. Ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco, preciso trazer também a elas. Eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. O que eu quero saber é isso assim. Ele já profetiza aqui, que vai haver um pastor também, né? Há um só pastor que é Jesus. Mas ele já segue esse ritmo, né? Salmo 123,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus cuida do rebanho por meio de pastores. Essa é a relação que Jesus traz aqui para nós. Liderança espiritual, como pastor, é cuidado e não controle. Uma diferença muito grande, você controlar a ovelha ou você cuidar da ovelha. Controlar, você faz estimativa, faz estatística, faz um monte de coisa. Você controla, sabe quem vem. Você pode até saber quem vem, quem não vem, fazer, olhar para o lado, ver quem errou, quem não errou. Mas cuidado é diferente. Eu não sou controlador, nós não podemos ser controladores. Nós temos que ser cuidadores. Cuidar da ovelha é fundamental. E para cuidar, amados, por isso que nós precisamos de ter pessoas para cuidar, porque um só não cuida. Como eu falei ontem, teve pessoas que foram destacadas para cuidar de uma pessoa. Foi lá e ajudou e conversou, nós demos orientações, o pastor dá orientações, e a pessoa vai falar com a pessoa para ter cuidado com ela. Então, é fundamental que nós tenhamos pessoas. Deus ama tanto a ovelha que envia alguém para buscá-la, né? Nós temos aquele texto das 99, uma se desgarrou, Deus manda ela buscar aquelazinha que desgarrou, porque Ele tem cuidado com as ovelhas. Amém, querido? Então, eu queria trazer esse texto para vocês e também um detalhe. Como que a igreja metodista viu como cuidar das ovelhas? Amados, eu pregando aqui, eu não estou cuidando de vocês, eu estou dando uma direção, estou dando uma palavra, mas o cuidado é muito mais do que isso. E o pastor não pode cuidar de todas as ovelhas, mas o pastor pode delegar pessoas para cuidar. E o trabalho maior tem que ser feito em equipe. Por isso nós precisamos de estipular células. A igreja vai trabalhar com células. Você é capaz de discipular e cuidar de uma pessoa em nome do pastor, como o pastor. Equipe é fundamental, mas isso vai ser um cuidado muito melhor, porque aqui eu prego para 10, 15, 20, 50, 100, mas eu não tenho como cuidar especificamente. Agora, se tem uma célula, eu vou cuidar muito melhor, porque eu vou saber. O próprio John Wesley escreve sobre isso na igreja, acho que foi de Oxford, não sei se, não, foi de Bristol, na igreja de Bristol, que ele tinha uma igreja, e ele destacou pessoas para poder, ele fez classes até de 12 pessoas, eu tenho isso num livro de John Wesley, fez a classe, para quê? Quando ele viu, falou assim, meu Deus, como melhorou a igreja e como ela multiplicou. Porque você está cuidando de 5 ali, daquelas 5 ali, você está dando atenção muito maior. E se tiver algum problema maior, você traz. Isso não vem somente de Jesus, isso vem de Moisés. Moisés, amado, ele cuidava de um rebanho enorme. Era 3 milhões de pessoas. E ele tinha que julgar todo mundo, ficava cansado, não tinha condições. Aí veio o parente lá, né, o Jetro, fez o quê? Olha só, chama 70 anciãos aí, que são da sua responsabilidade, são capazes, e manda aí, divide isso em grupos de 100, de 200, de 1000, de 100, de 50, e à medida que um for tratando, o outro não consegue cuidar, passa para o outro superior, depois passa para o outro, depois passa para o outro, até chegar, e chegava em Moisés. Há muitos casos eram resolvidos dentro do... Então isso é discipulado, isso é uma forma da qual repartir as pessoas para poder um cuidado melhor com o membro da igreja. É muito melhor, você sabe muito bem como Maria do Rosário é. Por que Maria do Rosário não veio? Você sabe qual é a situação, vocês conhecem. Como conhece também a vizinha da senhora, que trabalha, que mora lá perto, como uma pessoa. E você vai ter condições de cuidar muito melhor. Agora, como que eu vou cuidar de uma pessoa? Você vai reportar para mim, vai reportar para o pastor Alexandre, né? Eu sempre passo para o pastor Alexandre, todas as situações, tem uma situação que eu quero passar para ele, falei aqui com ele agora. Mas a gente não vai conseguir, mas agora a pessoa que estava lá, perto, eu já expliquei para ela mais ou menos, ó, tem que ser assim. Toma essa direção, aí o cuidado é muito maior. Amém, que vocês estão entendendo?
Então, quando Jesus fala que vai levantar pastores, mas os pastores não somente cuidam tem que ter ajuda. O próprio rebanho vai cuidar também do rebanho. É como se fosse uma família, dentro de uma família tem um cuidado da família. Deus quer fazer com que nós possamos entender isso e praticar isso, amado, porque isso é uma melhor forma de fazer. E eu comparei também a igreja como um corpo. Eu não, foi Paulo que falou que a igreja é um corpo. Eu trouxe essa experiência para vocês. Eu estou aqui numa aula que eu preparei da escola dominical, falei do osteoblasto. Que é isso, pastor? Nome feio. Osteoblasto, como sabe, alguns estudiosos aqui, é a célula dos ossos. Célula dos ossos. E quem cuida da célula, a célula dos ossos cuida dos ossos, mas não cuida do corpo todo. Então existe essa fatia que tem que ter pessoas capacitadas para cuidar de uma parte do corpo. Senão os ossos, como é que seriam cuidados? E ainda tem os osteócitos. Pastor, o que é osteócito? Quando há uma fratura, quando há uma torção, quando há alguma deficiência no osso, o osteócito ele faz um revestimento ósseo para suprir ali aquela falha. E o que nós vamos ser? Osteócitos. Eu estou chamando a igreja, osteócitos. Pessoas que vão fazer revestimento, pessoas que vão consertar, pessoas que vão dar o cuidado. Tem pessoas que vão continuar sendo osso ali, cuidando, frequentando a igreja, participando. Jesus disse: de modo nenhum eu vos lançarei fora. Todos que são chamados, Deus quer perto dele. Agora, tem uns, Jesus chamou 12 para cuidar. Depois chamou umas 70. Depois multiplicou e foi multiplicando para que todos pudessem cuidar. Eram 3, 12, 70 e foi multiplicando. Ou seja, que eu vou cuidar, 12 cuida de uma certa quantidade. Depois Pedro teve discípulos. Paulo teve discípulos, que já foi discípulo de Pedro, foi discípulo de Barnabé, e as coisas se multiplicaram. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Está virando escola dominical já. E eu vou reunir vocês aqui agora para fazer a escola dominical. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu estou aqui começando uma aula tão importante para mim, talvez, e creio que para o Senhor. E eu preciso, Jesus, eu trabalhei talvez o ano passado, este ano, mesmo acometido de enfermidades, isso não pode impedir o agir do Senhor. E eu quero fazer com que a tua igreja se multiplique. A multiplicação é fundamental para dar vida à igreja, para estender os braços da igreja, para que sejam, Senhor Deus, mais pessoas perdidas encontradas. E nós temos uma parte nessa missão aqui em Itaipuaçu. Muitas pessoas ainda estão perdidas, desviadas, que precisam se encontrar com Jesus. E eu clamo a Ti, Senhor Deus, por esse momento. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor fale aqui agora. Eu quero chamar até uma pessoa à frente. Eu não sei se ela já veio aqui. Que ela quer retornar para a igreja do Senhor. Ela esteve afastada há muito tempo. E ela quer estar de volta a estar presente, estar vinculada a uma igreja, a um rebanho e a um aprisco. Eu não sei se ela já veio à frente e confessar isso. Gostaria de chamar você, Renata, aqui na frente, que eu queria recebê-la em nome de Jesus, como uma pessoa que está... Ela foi no gabinete comigo hoje. Pode ser, fique de pé. Amém? Renata, você esteve afastada um bom tempo da casa do Senhor.
e hoje, até antes de hoje, né, mas algum tempinho, você decidiu se reconciliar e voltar para a casa do Senhor. Amém? Amém. Amém, eu quero. Então você repete. Quero. Amém. Então vamos estender a mão para cá, abençoar esse momento. Eu vou estar falando com ela. Renata, você tem certeza que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio que sempre soube disso, mas que teve afastado um bom tempo, e que neste momento agora, você volta à casa do Senhor, volta a um aprisco, e fala assim: eu quero este Jesus para sempre na minha vida. Eu quero esse Jesus para sempre na minha vida. Amém? Agora é o meu remédio mesmo. Isso. E outra coisa, eu quero se você peça perdão a Deus por esse momento que você teve fora do aprisco. Já foi uma pessoa que foi serva de Deus, serviu o Senhor na igreja Nova Vida, e hoje você quer pedir perdão. Você diz: eu peço. Quero pedir perdão a Deus por estar fora da casa do Senhor. E eu quero estar aqui, que aqui é o meu lugar. Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu recebo aqui, né? Ainda como membro, ela vai passar por um processo. Nós estaremos recebendo futuramente ela como membro da igreja, mas agora ela renova os seus votos. Ela agora, Senhor Deus, quer ficar na tua casa. E não só ficar na tua casa, ela quer estar na tua presença e quer, Senhor Deus, voltar, Pai. E como voltando, cumprindo a tua palavra, fazendo com que a tua palavra seja viva nela. E se reestruturando de novo na casa do Senhor. Voltando, Senhor Deus, a aprender, né, reaprender todos os princípios do Evangelho. Eu abençoo a Renata em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém. Vem cá. Eu queria que a Araci, né, ela não está aqui, a Daniela, né, viesse aqui buscar, dar um abraço na tua, porque foi através da Araci, né, esse trabalho, né? O trabalho não é do pastor, o trabalho, o cuidado vem da vizinha, vem das pessoas, né? E eu tenho que honrar tanto você como Daniela, acho que, não sei se tem mais alguém, a própria Ana que veio para cá, né? Que Deus abençoe, tá? Pode voltar para o seu lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma classe aqui, amados, uma roda aqui. Mais uma cadeira. Tem cadeira sobrando aí? Está sobrando isso aqui? Sim. Não. Cadê meu patrão? Será que ela trouxe? Amados, eu não estou ainda
restabelecido totalmente. Tá ótimo. Foi muita dificuldade eu até falei com o pastor hoje de manhã, falei, pastor, eu não sei se vou não. Eu cheguei aqui, eu tive que ir no banheiro. Eu estava lá atrás, encontrei até o Alexandre para fazer meus cuidados. Eu estou dizendo praticamente, eu falo uma coisa assim que dói muito, minha esposa não gosta muito, depois briga comigo, mas ela não está aqui, né? Glória a Deus. Eu digo que minha casa, eu tenho o banheiro como o meu UTI. Eu faço meus procedimentos no banheiro. É como um hospital, a minha casa está agora. Eu baixei isso aqui, mas... De novo. Eu tenho UTI como banheiro. Lá eu faço meus cuidados todinhos, tudo que eu dou em prepararia. E é uma assistência emergencial. Sempre eu tenho que estar lá. É uma coisa... Periodicamente, quase sempre. Tem que estar lá me cuidando. E depois, a cozinha é a minha farmácia. Farmácia do hospital. Eu tenho que estar lá pegando os medicamentos para poder me cuidar. Então, eu ainda estou me cuidando e crendo no milagre de Deus. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Mas não posso parar com a obra de Deus de forma alguma. Então, amados, vamos orar. Eu queria um outro microfone. Ana, microfone. Ali. Vamos orar. Vou pedir o pastor Alexandre para estar orando nesse momento, abençoando essa aula. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos na escola dominical, na tua casa, Senhor, em comunhão com os irmãos. Abençoa o estudo, abençoa o entendimento. Senhor, ilumina a nossa mente para aquilo que o Senhor quer de nós. No nome de Jesus. Amém. Antes de passar o estudo aqui, eu tenho falado da importância da célula na formação do crescimento do corpo. Né? A célula, ela funciona para o corpo. Cada local do seu corpo tem uma célula que funciona para o tecido onde ele está. Né? Você não tem uma célula da cabeça, os neurônios, por exemplo, não trabalha no pé de você. Trabalha para funcionar o neurônio. Então, por isso que é muito perfeita essa comparação de fazer trabalhar a igreja como um corpo, que ele falou também de membros. Eu estou trazendo mais profundamente a célula como fundamental para trabalhar no corpo. Vamos avaliar uma célula que trabalha no osso. Eu falei até aqui, né, sobre que chama-se osteoblasto. Osteoblasto é uma célula óssea, jovem, metabolicamente ativa, responsável pela produção e mineração da matriz óssea, formação de um novo osso. Localizados na superfície do osso, eles sintetizam colágeno tipo 1 e depositam minerais como cálcio e fosfato. Quando o osso para de crescer, aí que eu falo, né, a importância. Isso está aqui também? Tá. Quando o osso para de crescer, tornam-se células de revestimento osteócitos. Então, a própria célula osteoblasta, ela se transforma em outra, osteócitos. Para que serve o osteócito? Quando o osso para de crescer. Então, ele tem que ter um crescimento. Então, eu vi isso aí muito importante, que a nossa igreja tem que crescer. E o bispo esteve aqui justamente falando sobre isso. Vocês vão crescer 6 vezes mais.
Louvou a Deus por essa serva de Deus aí, que ela é multiplicadora, hein? Está trazendo gente para a igreja. E ela me disse ontem que a Elaine, que está vindo com ela, teve uma situação delicada que eu preciso, depois a gente vai conversar, para a gente tomar cuidado. Ela está vindo para ver a igreja, mas viu um testemunho ruim lá fora e já ficou balanceada. E um testemunho meio, sei lá, e eu falei, poxa, como é que pode? Falei, meu Deus do céu. Mas eu falei assim, eu dei ajuda para ela na resposta para dar para a pessoa. E essa irmã que ela está trazendo, o marido dela, se não me engano, e o marido dela vai vir aqui para já comprar o almoço para poder vir no dia do almoço. Isso é bênção de Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Então, amados, voltando aqui, eu falei do osteócitos, que a célula se transforma, o osteoblasto se transforma em osteócito para poder fazer revestimento. O osteoblasto, a célula, se transforma de uma forma de ser multiplicadora, multiplicadora para fazer crescer o osso novamente. Então é a mesma coisa. Eu vi uma identidade muito grande de fazer isso aqui na nossa igreja, amados. Como eu falei, o bispo falou aqui, veio aqui e tocou nessa área, falou, vocês vão comprar, vocês vão multiplicar, nós precisamos de uma autoridade espiritual que faça isso. E ele veio, e nós estamos chamando o bispo já desde o ano passado, que ele é uma autoridade, ele trouxe isso para a igreja, e nós temos que ser multiplicadores. É isso, a aula de hoje mais ou menos está baseada nisso. Melhor poucos comprometidos, ou seja, osteócitos, do que muitos sem propósito. São importantes para o crescimento da igreja. Ou seja, não estou dizendo que você se tornando só osteoblasto, sendo só osso ali, você não é importante. Todos vocês são importantes na igreja. Porque quem mantém a igreja é o corpo todo, não é só os multiplicadores. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha um monte de gente, até que uma mulher que era lá de Herodes, que sustentava financeiramente Jesus Cristo. Eu trouxe isso aqui para vocês. Então é importante a gente saber que todos são importantes. Nós temos um membro aqui na igreja que não frequenta, que eu peço que ele frequente, que é um dos maiores, ele é um dizimista fiel aqui na igreja. E não dizima pouco, não, dizima bastante. Um homem fiel, mas não vem à igreja. Mas eu oro para Deus, falei, Deus, eu estou pecando. Falei até quando, falando, acho que eu estou pecando, não é possível. Aí Deus deu a resposta. Mas você precisa de vida financeira na igreja. Ele está participando disso. Aí acontece algum problema lá no trabalho dele, ele liga para mim. Pastor, morreu tal pessoa, não sei o que, estou me chamando para um outro cargo. Eu vou ter que ser responsável por tudo. Eu não quero. Aí depois demitiram um e também botaram ele no lugar, queriam botar ele no lugar. Ele falou, eu gostava tanto da pessoa e demitiram a pessoa. Ele ficou triste, mas ele não queria assumir o lugar da pessoa. Eu tive que contornar por telefone, falando com ele, orando com ele e tal. E ainda tem outras dificuldades que ele tem, que só Jesus para curar ali na vida dele, para trazer a bênção. Ele não vem à igreja. E é o dizimista fiel. Eu falei, não, eu vou falar assim, para de dizimar. Deus falou, não faz isso não. Cada um ajuda como pode. Tem gente que não pode. Então eu não posso deixar de ajuda dele. Então, amados, todos são importantes. A presença de uma pessoa é importante. O exemplo de uma pessoa que está aqui na igreja, está lá na casa dele, é importante. Então, todo o corpo é importante. Agora, nem todos se comprometem a ser multiplicadores, a ser osteócitos, a se transformar em osteócitos. Está dando para entender, amados? Está dando para entender, Alexandre? Eu pedi a Alexandre que Alexandre está novo aqui, ele chegou renovado, transformado. O que você entende? Me ajuda aí que você vai trabalhar muito você vai ser um osteócito. Pode falar alguma coisa que você queira falar, você me ajuda, se eu me ajudar, eu vou me ajudar mais ainda. Não só aquele louvor, que agora o louvor está bom, está muito bom, você saiu um pouquinho do louvor, a coisa funcionou bem. Você discipulou bem, ora, hoje teve consagração aqui. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Alexandre.
Amém. Eu não posso deixar muito não, que ele é pastor. Ele vai ali, daqui a pouco está pregando tudo aqui, falando, abençoando, igual o pastor Alexandre. Então, amados, e vocês entenderam, amados? Quem alguém perguntar, Jane. Fui tocar numa área da medicina, então eu toquei logo. Fala. Passa o microfone, tem que rodar. Sim, nós temos vários osteocinhos. Não, é para sair para a Maria Helena, que está lá em Brasília. Então, nós temos já vários criancinhas, né? Os osteofitinhos. Muitos dessa nossa dia de saúde. Então, estaremos aqui sábado, todos juntos, né? Para formarmos, para a gente conseguir resgatar o quê? Novos osteócitos. Amém. Inclusive, Marcos, você falou uma coisa, já no dia de saúde, é fundamental o evangelismo. Você vai ver uma pessoa ali sentadinha, separada, que nunca veio à igreja, mas vem para poder cuidar da sua saúde. Nunca veio à igreja. Eu tenho uma pessoa que eu evangelizo, que é um judeu. Ele me passa vários estudos judaicos, mas eu todo dia. E eu falo de Jesus para ele, mas falo do amor, entendeu? Ele veio aqui uma vez, então eu vou... Então, quando você pega uma pessoa ali, você pode conversar com essa pessoa. Você não precisa nem trazer para a igreja no dia seguinte, não. Você vai conversando. Você toma café na padaria. Eu moro ali naquela padaria ali pertinho, também eu tomo um café ali. Vamos tomar café junto, vamos conversar sobre Jesus. Vocês estão entendendo como é que funciona? Chegou gente ali, você trabalha. Eu não quero que vocês... vocês podem conversar com seus amiguinhos da igreja. Fica aquele grupinho da igreja. Mas eu prefiro que você converse com as pessoas que estão chegando. Oração. Que é uma oração. Eu não falo mesmo assim, ó, vocês todos aqui têm uma coisa grátis que a gente dá para vocês, não somente o atendimento, como uma oração grátis. Vocês recebem, aí eu trago aqui para dentro, ó, esse aqui é o templo, a pessoa já entra, é o templo, tem gente que entra, ih, que bacana, que bonito, está faltando você aqui, pronto, já vai começando já, entendeu? Não, Carmen já falou já. Então, é igual um sorvete, pô, vai. Sobre o dia de saúde, tudo bem que todo mundo tem que cuidar da sua saúde, mas o objetivo principal é o evangelismo e a oração, que essas pessoas que entram para cuidar do corpo, elas precisam muito mais de cuidar da alma. Então, eu vejo que tem irmãos, não estou apontando, que vêm as pessoas indo embora e não pega a pessoa para falar, para orar. Então, eu acho que o principal é isso. É a gente ter o olhar daquela pessoa que está indo ali, cuidar da sua saúde, mas o principal dela é a alma. É isso. E o que está acontecendo atualmente com o nosso evento? Da outra vez, foram só 8 pessoas da igreja. A Carmen é uma que indica a beça. Todos. Então, essa é a nossa, eu acho que é uma maneira que nós, através do dia de saúde, são muitas pessoas que nem igreja eles frequentam. A maioria, como o senhor falou, desse homem aí. Então, nós agradecemos ao Senhor, né? Vou mudar, vou continuar aqui, senão eu vou terminar muito tarde. Então, amados, eu vou terminar, tem que terminar acho que 11 horas, vou tentar terminar antes. O que acontece? Então, é fundamental esse trabalho de osteócito, como foi falado aqui, de você entender. Não é você saber que é osteócito, mas é saber que todo o corpo trabalha para multiplicar, para melhorar, para consertar. Deus fez o corpo perfeito. E Paulo comparou o corpo à igreja. Então, nós temos que fazer desta forma, entendeu? Eu botei, melhor poucos comprometidos do que muitos sem propósito. São importantes para o crescimento da igreja. Uma coisa que eu queria dar um recado,
nós fazemos um café aqui no Dia de Saúde, né? Mas esse café é só para a doutora Jane que trabalha, entendeu? É ela que toma o café todo. Não é só para ela. É para quem trabalha. É para quem trabalha, né, o pessoal, mas não é para o pessoal que está vindo, não, senão vai virar uma. É só para o pessoal que está da igreja envolvido no trabalho daqui. Só para ter noção, entendeu? Porque ali está envolvido no trabalho, então pode, toma um cafezinho, porque a gente compra um pãozinho, compra uma coisinha para poder dar. E principalmente vai vir também o cirurgião, o doutor Otacílio vai vir. A esposa dele, ele falou outra vez, ela falou, né, que queria, cadê o café? Então nós vamos tomar cuidado para poder deixar esse pessoal que vai chegar. Não sei se o pessoal do Master vai vir. Hoje, dessa vez nós não vou ter, acho que eu não tenho sala, nós não temos sala para hospedar a eletrocardiograma que teve da outra vez, nós não vamos ter, entendeu? Por causa de sala, eu não tenho sala. Espaço para poder botar uma maca, para poder a pessoa ficar à vontade, que tirar roupa às vezes para poder botar aquele negócio. Acabou que ficou assim. Vamos lá. João 6, 60 a 61. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: poxa, dura esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, está tudo aqui, né? Do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Só olha para mim aqui agora. Deixa aqui que eu vou continuar. O que acontece, amados? Jesus teve uma hora que falou assim, chamou a pessoa lá para responsabilidade. O que é? Para que Jesus veio? Então ele foi lá explicar. E explicou também outras coisas. Então o pessoal ficou assustado e queria ir embora. Eu estou falando uma coisa aqui justamente por isso que eu estou querendo frisar muito. Todo mundo é importante. Não estou dizendo que todo mundo vai trabalhar em células. E nem quero dizer que você é menos importante do que aquele que vai trabalhar em célula. Aquele que trabalha em célula vai dizer, bato no peito, eu sou mais importante. Não existe mais importante na igreja. Mas uma forma é verdade. Eu tenho que ter pessoas comprometidas com a igreja para poder multiplicar. E eu não tenho só uma célula para multiplicar, não. Você pode multiplicar de outra forma, tomando um café com a pessoa. Agora, para chamar para outra igreja, não, é para chamar para a nossa igreja. Por quê? Não é chamar para vir aqui na igreja, não. O discipulado vai ser feito de outra forma. Você vai discipular até o batismo. Preparar essa pessoa para chegar assim. O que você veio fazer? Aceitou Jesus para quê? Para ganhar uma outra vida para Jesus. Porque isso é fundamental. Jesus, quando foi embora, ele falou: ide por todo mundo e fazer discípulos em meu nome, ensinando a guardar o que eu tenho dito. Então, esse é uma ordem, esse verbo está no imperativo. Vão e faça discípulos. Então, é uma coisa que nós temos que ensiná-los. Quando ele aprendeu aqui, ele vai fazer discípulo a cuidar de outro. Hoje eu já estava conversando com a Renata, ali atrás de olho na Renata, que ela falou algumas coisas para mim, que eu falei, encaixou direitinho. Ela tem um monte de testemunho, mesmo fora. Eu falei, ela estava no Senhor, lá no princípio. Aconteceu um monte de fatos, ela desviou. Mas ela falou assim, eu sempre estive buscando, eu sabia que Jesus sempre estava comigo. Eu falei, eu tenho certeza do que você está falando. Que é verdade. Tem pessoas que aceitam Jesus e vão embora e não sabem. Mas tem pessoas que nunca perdem o temor de Deus. E ficam com aquilo até o dia que Jesus vem buscar essa ovelha. E graças a Deus ela veio para cá. E vai ser muito útil nessa obra aqui. Continuando aqui, amados. Diante disso, muitos discípulos se abandonaram. Aí no versículo, Pedro respondeu pelos discípulos. Simão Pedro respondeu, versículo 68 e 69, continuação, né? Senhor, para quem nós vamos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Vocês têm dúvida disso? Vocês são discípulos, não são só membros de igreja. Então nós temos que estar vinculados com esse vocabulário até.
Nós somos discípulos de Deus. Nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos dar continuidade a isso. Trabalhar cada um na sua parte, cada um numa área, mas vamos trabalhar. E principalmente a célula vai ser a forma de todo mundo trabalhar na igreja. Lógico que eu não vou jogar assim, entra numa célula e faz o que quer. Não vou dizer isso não, tá mesmo? Eu vou acompanhar, eu e o pastor Alexandre vamos acompanhando tudo isso. Agora, entrando nesse pedaço, aula, compromisso com as células. Você quer participar do crescimento, se tornando um integrante de uma célula como parte do corpo, ou ser um ajudante fora da célula, osteoblasto, fazendo parte do corpo, ajudando de forma de sustentação da igreja. Porque o osteoblasto ele só sustenta a igreja, com dízimo, oferta, com a presença, trabalhando aqui, trabalhando ali, mas de repente ele não quer trabalhar numa célula. Não, pastor, eu prefiro não, glória a Deus, você é importante na igreja. Então eu estava muito preocupado com isso, em falar isso para todo mundo que vier ter essa aula, né? Texto base, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Eu queria ler o texto, está faltando o versículo 13 aqui que eu não botei. Eu acho importante, depois que eu reli e dei aula para a Ana, e dei aula para a Ana, eu falei para a Ana que ela é minha, como é aquele negócio de boxe que fala, o sparring, né? É sparring? Sparring. É aquele que fica levando soco lá para aprender o lutador a lutar. Ela fica ali como sparring, aí eu fico lá, né? Eu prego para ela antes, eu faço o estudo. A Jane tem um vocabulário abençoado. Ela vai, tem outros vocabulários, vocês precisam conhecer quando ela for no retiro, quando ela for nesse retiro, agarrou o CD aqui. Quando ela for nesse retiro, que eu acho que o nome dela não está ali, vocês vão ver quem é Jane. Meu Deus do céu. Todo mundo conhece. O pessoal até ri aqui antes. Ela anima, fortalece, alegra. O pessoal, todo mundo solta um sorriso. Ela é uma... Vai buscar jabuticaba lá no pé. Todo mundo... Geração Nutella. Já começou. Teve uma vez que foi jaca, né? Tinha jaca lá, nós fomos pegar jaca. Vamos lá, pessoal. 1 Coríntios 12, 13. Bota aqui para mim. Uma só. Acabou. Fala, Barão. Fala. Aleluia. Ah, que benção. Amém. Pastor Alexandre, quer falar alguma coisa? Quero dizer. Eu pedi a palavra depois, mas amém. Na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, vocês que estão há mais tempo do que eu aqui, e vocês experimentaram o que eu vou falar, mas eu experimentei em outros lugares. Às vezes a gente vê pessoas que estão conosco, vou focar aqui nos 70, né? Nem todos ficaram. Às vezes na nossa caminhada cristã, aqui na congregação, ou vocês que vieram de outras vezes, você tem aquela pessoa ali que está caminhando e de repente ela... cadê fulano? E não, fulano está em outra igreja. E fulano que está com a gente mudou de religião.
O que eu estou querendo dizer, a importância do discipulado. Quem chega tem que ser discipulado. E nós, como igreja, e vocês, como células do corpo, né, precisam nos ajudar nesse discipulado. Porque às vezes a pessoa chega, ela recebe Jesus, ela está aquela vontade e tal, mas nós precisamos acompanhá-la. Por quê? Porque ela está no corpo, mas ainda não faz parte. Olha só, ela está presente, mas ela ainda não se tornou, ela está um corpo estranho, né? Se tem um corpo, não, ela tem que fazer parte da eclésia, do corpo, da assembleia, né, da igreja. Então é fundamental, aqueles que chegam, a gente acompanhe. Pode chegar pessoas que têm uma caminhada longa da igreja, por exemplo, o Roberto e a esposa dele têm uma caminhada longa da igreja. Talvez não precise tanto desse acompanhamento inicial, mas semana que vem vou estar com eles numa classe específica para falar qual é o objetivo da nossa igreja e falar um pouco da história do metodismo, para saber que igreja é essa que eu estou chegando aqui. Renata vai estar também, Maria do Rosário também. E é importante a gente dar essa sequência daqueles que estão chegando. Por quê? Porque às vezes a gente vai ver 12 estavam mais dispostos, né? Outros acharam dura a palavra. Às vezes a palavra vai nos encorajar, vai nos exortar, vai chamar a nossa atenção, né? Então a gente precisa estar caminhando. Por isso que é importante o discipulado, né? Por exemplo, a pessoa que chegou vai estar numa célula, vai estar fazendo parte disso. Por quê? Porque para não vier qualquer vento de doutrina ou de problema que acontece, ela não estou mais, não. Mesmo tendo os ventos, ela ficar. Por isso é importante uma célula. Por quê? Porque além de estar nos cultos, tem alguém que está acompanhando. Isso é importante. Que vai além da escola dominical, vai além da quarta-feira, vai além do domingo à noite. Por quê? Porque é importante estarmos, faz parte da nossa caminhada como igreja, mas não basta só isso. É a mesma coisa. Já pensou se você só orar quando vem na igreja? Isso é suficiente? A célula é um a mais para estar acompanhando essa pessoa que está nova, que está chegando. Pode ser uma pessoa neófita. O que é um neófita? É uma pessoa que não sabe nada. Pode ser uma pessoa mais antiga, para estar nos conhecendo, para estar criando o Roberto e a Aparecida. Qual é a nossa missão agora? Criarmos vínculos com ele, né? A gente tem que criar vínculo. Tem que, né? Vai estar indo numa célula, está vindo na escola dominical, está fazendo parte do culto. Só isso que era para acrescentar. Amém. Muito bom. Excelente. Ô, Carmen, é uma coisa que, inclusive, nós fizemos até um retiro semana passada, o negócio é que fica muito solto, a gente tem que ficar sempre renovando isso. Curados para curar. A pessoa, para poder fazer isso, tem que estar curada, para poder chegar e ensinar e fazer todos esses ensinamentos para que a pessoa que está vindo de fora, um neófito, como o pastor falou, a pessoa vem toda suja, cheia de carrapicho, tudo isso, ela tem que tirar os carrapichos todos, então precisa de quê? Cuidado.
Cuidado, mas muito cuidado. Então, quem vai dar esse cuidado não é a igreja aqui, eu pregando aqui em cima, não. Vai ser o discipulador. Você falou muito bem, o discipulador tem que fazer esse papel. Eu não quero mais que a igreja... vai para a igreja que você vai lá aprender. Não, você que trouxe essa pessoa, você que tem que conduzir essa pessoa, e muitas vezes você vai ser, o discipulador vai ser avalizado pelo pastor, pelo fruto que você deu. Eu vou fazer esse estudo aqui com os integrantes das células, que eu vou separar os integrantes. Quem você não quiser fazer célula, não quero, eu vou fazer esse estudo aqui, porque é fundamental você estar discipulando as pessoas e fazendo com que elas entendam. Tem que ser, seja igual, como é que Paulo falava? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que eu vou dizer? Sede meu, não sei, faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Está errado. Faço o que eu faço, porque eu estou imitador de Cristo. Foi o que Paulo disse. Então, isso é fundamental. O discipulador tem que acompanhar aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser fruto seu. Vai ser um discipulinho parecido com você, porque você que está ensinando ela. Então, você tem que ensinar um correto, cuidar dela. Se ela tiver, você que vai socorrer. E isso é fundamental. Esse é o nosso propósito atual de trabalhar com a igreja. O que o pastor Alexandre falou, completamente, corretamente, e que você está falando aí, dando uma ênfase a uma coisa que a gente vai trabalhar mais aí. Continuando, eu queria, 1 Coríntios capítulo 12 e 13, Tiago, dá para pegar? Dá, né? Então está escrito assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, 13 agora. Isso. Pois em um só Espírito, olha só que bacana, todos nós fomos batizados. Em um só corpo. Está tudo aí. Quer judeus, quer gregos, quer itaipuaçucenses, quer escravos, quer livres, você, todo mundo. E a todos nós foi dado de beber em um só Espírito. Então, amados, nós não somos diferentes, nós temos o mesmo Espírito para conduzir todo mundo da mesma coisa, da mesma forma. Amém? Então, é fundamental nós entendermos que estamos todos ligados. O pastor Alexandre falou muito bem, integrados, unidos. Fazer a pessoa integrar, participar, isso é fundamental. Nós temos que ser uma igreja de amor, cara. Amor. Um amando o outro, não tendo divisões, não tendo separações, não tendo achando um é melhor que o outro, um fazendo distinção do outro. Nós temos que amar um ao outro. Eu sei que vocês são diferentes, mas eu tenho que amar todos vocês e vocês têm que me amar do jeito que eu sou. Efésios capítulo 4, versículo 16. Pode botar, Tiago? De quem todo o corpo bem ajustado cresce. É o que o pastor Alexandre falou muito bem. O crescimento, ele vem com o ajuste, com a integração, com a interação, né? Então está ali, eu estou acostumado a olhar aqui. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. O que é consolidação? Tornar sólido. Consolidar. Só o nome, a etimologia da palavra, sólido, consolidar. Solidar, tornar sólido. Pelo auxílio de quem? Todas as juntas. Aqui, uma junta aqui, joelho e perna. Nossa, que bacana. Olha lá, aqui a coxa ligada aqui. Olha só que beleza. Olha o meu sapato novo. Bonito, né? Verdade. Né? Pisante. É bom que não tem cordão, aí facilita. É igual do pastor Alexandre. Não, o pastor Alexandre tem cordão. Então vamos lá, pessoal. Eu vou só para desparecer um pouquinho. A todas as juntas. Então, nós estamos unidos, amados. Somos um só Espírito. É maravilhoso essa palavra do apóstolo Paulo, falando para os Efésios, amados. Eu tenho uma visão de o apóstolo Paulo entrando no terceiro céu e indo para o paraíso, para escrever certas coisas, principalmente para a igreja de Éfeso, que era uma igreja totalmente vinculada à Diana de Efésios,
que era uma entidade, era uma potestade que tinha lá, e ele escreve aquilo, né? Quando ele fala da armadura de Deus, né? Para termos o poder de Deus, para poder fazer vencer as batalhas do dia a dia. Isso é maravilhoso. Então eu creio que Paulo aprendeu isso lá no terceiro céu. Ele viu os principados e potestades. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então a gente sabe que a gente está lutando contra quem não vemos, mas sabemos que existe. O apóstolo Paulo traz essa, se a gente estiver junto, amados, juntos, né, com o auxílio de toda a junta, de toda a cartilagem que nos une, que é o sangue do Cordeiro Jesus, que é o betume que estava lá na arca de Noé, que eu costumo dizer que a arca é a igreja. O betume que fazia o quê? Não deixava que a maresia rompesse aquela arca para ficar 150 dias dentro da água. Estou trazendo aqui uma outra ilustração para vocês entenderem bem. Então o betume representa o sangue de Jesus, que nos une e nos faz família. E é como eu digo sempre, se você fizer um exame de sangue espiritual, vai sair o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, a qual vai sair em mim e você também. Nós estamos unidos, nós temos uma união, né, sobre toda justa cooperação, um cooperando com cada parte, cooperando junto com a outra, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, e que? Em amor. É fundamental isso, amados. Aleluia. Quem quer falar alguma coisa? Carmen está batendo recorde hoje. Aonde? A edificação em si mesmo em amor. A edificação em nós mesmos em amor. Ou seja, cada um de nós vamos estar edificados assim, dessa forma, para podermos aceitar um ao outro, estarmos unidos em Cristo. Por isso que ele fala, ó, com o auxílio de todas juntas e toda a cooperação, cada parte efetua o seu próprio crescimento. Cada um de nós fazemos o nosso crescimento para edificação em si mesmo em amor. Ou seja, mas é para ajustar o corpo. Todos nós temos que entender isso para poder sermos unidos. Amém, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? Antônio quer falar? Está entendendo? Você fala, você é um bom professor. Não? Luciene. Amém. Carmen bateu recorde. Opa, não, você não, para ali. Roberto tem prioridade, mas eu vou deixar você falar. Pode deixar. Amém. Graça e paz. Eu, assim, juntamente aqui, eu me lembro que quando nós conhecemos Jesus, a gente, aqui, agora eu acho que é até meio difícil, né? Mas nós fomos levados, sim, para casa de outras pessoas. Vamos botar que eu vou lá para casa do pastor Luiz, nós vai ficar lá em casa e vai ser cuidado comigo lá. Então ali, isso. Aí a gente orava, a gente ficava junto. Teve quem ficou comigo lá em casa também, depois de você bem curado, né? O curado que você tem que ser curado para ser curado. Você tem que ser curado. Então a pessoa tem que olhar para nós, que nem Paulo, né? Pedro, né? Pedro e João, né? Falando, você tem que olhar para mim. Olha para mim, que aí, o que eu fizer, você vai fazendo. Então ali a gente fazia isso. Eu ficou 1 ano e 3 meses lá em casa com filho, um casal de filho. E a gente não era bem, não. A gente não era bem, não. A gente era capengante mesmo. Mas é que a gente vivia, assim, em comunidade, entendeu? A gente ficava, assim, bem com o que a gente tinha. A gente subia em árvore, assim, tinha um garotinho lá, o Ageu, então ele gostava muito de goiaba. Então ele ficava trepado no pé de goiaba, então tinha muitas assim, goiaba, então ele ficava ali. E a gente
A gente chegava de tarde, a gente orava junto. Esse rapazinho, ele nem trabalhava, não tinha profissão, ele não sabia nem bater na marreta, batia mais na mão do que no ponteiro, né? No ponteiro, talhadeira. Então ele ficava, ele falou assim, você tem que botar uma proteção assim, que você, assim eu vou batendo assim, certinho, assim, é assim. Então, você tem que, eu ensinava ele. Hoje em dia, ele já é um profissional também, ficou aprendido. Então, nós temos que ter paciência. Então, esses tipos de pessoas assim são todos cascudinhos ainda, que você tem que trabalhar com paciência, com amor, né? Então, para conduzir essas pessoas. Então, às vezes eu fico olhando, assim, acontece isso muito ali na minha área aqui, na minha área ali onde que eu moro. Então, aquilo que eu estou fazendo ali na minha casa, que Deus já me deu essa visão para poder passar para essas pessoas que são assim de droga, ali naquele meiozinho ali, são muito abençoados ali. Então, mas Deus já tem me dado essa estratégia para poder trabalhar com essas pessoas. É só isso aí que eu quero Amém, deixar. Roberto. Glória a Deus. Amém. Eu acho bacana esse trabalho de célula, é que cada um é diferente do outro, né? Ele tem o jeito dele, a maneira dele, e as pessoas com quem ele vai lidar. É muito bacana isso. Que quando junta o bolão todo, você não sabe cada fatia dessa igreja, cada pedacinho dessa igreja, a importância de pessoas aqui fundamentais. Tem um dia, numa aula dessa aqui que eu dei, a Célia trouxe um testemunho aqui que foi impacto. Célia não, a Rita trouxe um testemunho aqui, todo mundo ficou assim. É muito bom a gente participar de uma célula e fazer parte desse corpo. Fala, Carmen. Não. Eu entendi o que você está falando. Não, mas ali, Carmen, está dizendo, segundo a justa cooperação, está falando de unidade. Quando a gente trabalha em unidade, nós estamos nos edificando. Em unidade, nos edificando. Ok? Não sou eu bambambam, não é isso não. Em cooperação, por exemplo, a gente vai estar aqui no Dia da Saúde, estamos em cooperação. Eu estou me edificando, você está se edificando. Naturalmente se edifica em cooperação. Juntos, mas cada um se edifica. Juntos, mas edificação de cada membro. eu acho que eu vou cancelar aquela aula de Pastor, aqui na minha Bíblia tem uma versão que talvez auxilie a Carmen. Aqui diz assim, sobre a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. A cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Então, Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Deixa eu interromper só um minutinho. Só um minutinho. Esse tema é muito... Carmen, eu vou te... olha só, uma coisa é a seguinte. Eu tenho que ser treinado, discipulado, para aprender a trabalhar em unidade.
Esse é que é fundamental. Eu tenho que ser trabalhado porque são pessoas diferentes que vão lidar comigo. Pessoas que gostam sei lá, Peraí, Tiago. Ih, já estou indo embora já. Não, olha só. Eu vou terminar. O Tiago já está ali. Oi? Quem? Ela foi no banheiro. Só um minutinho. Então tem pessoas que são diferentes de mim. Então eu tenho que estar preparado. O trabalho para você ser uma junta com cooperação, você tem que ser discipulado para isso. Você tem que aprender a saber lidar com pessoas que você... Pastor, com aquela ali não aguento não, pastor. Misericórdia, mas ela é assim, sabe? Vocês têm que ter treinado para trabalhar com isso, aceitar e ter paciência com o que ele falou, para você poder acertar. O homem não acertava o prego, acertava só a mão, acertava lá o sei lá o quê. Então isso é fundamental para a unidade. Eu aceitar você do jeito que você é. É muito difícil. Fala, Alexandre. Amém. Maria Ana, por favor, eu prefiro que vocês falem no microfone, que depois Maria Helena me cobra. Pastor, a pessoa não bota o microfone, eu não ouço o que a pessoa está falando. Maria Helena está no celular, está lá em Brasília, ela assiste a aula de escola dominical. Nossa, é membro ativo, assim, faz, trabalha, bota aquele pessoal que ela bota o aniversariante, ela que bota que ela está com mais idade. E ela dizima, é dizimista da nossa igreja, lá de Brasília. Pode falar, Ana. Eu não ia falar, mas como o irmão Alexandre falou, que eu acho... Mas não era isso que eu queria falar, não. Aquilo que o pastor Alexandre falou, né? Cada um de nós é uma parte do corpo. Muitas vezes nós queremos ser o braço, mas Jesus quer que a gente seja a perna. Agora, não importa aquilo que nós somos, se é perna, se é cabeça, mas temos que ser curados, porque senão nós vamos gerar ovelhas enfermas. Né? Amém. Então isso é muito importante. É fundamental para o discipulado e para o líder de célula. Vou encerrar. Tá bom, ainda faltou Renata. Renata está doida para falar de Renata. Renata quer falar, mas... Olha só, Mateus. Vou dar um discipulado? Eu não esqueço nunca. O dia que nós fomos fazer o culto no lar, na casa da irmã Renata. Né, irmã? Eu acho que ali foi o ponto-chave. Por quê? Porque o corpo se reuniu e foi lá, né? A palavra foi ministrada e a palavra de Deus nunca volta vazia, tocou no coração dela e ela voltou para a casa do Senhor. Amém. E no dia 11 nós vamos ter um culto na casa da irmã Rosângela. E lá tem muitas vidas para voltar, inclusive Aleluia. O marido dela. Amém, glória a Deus. Eu vou falar, desculpa, Alexandre, mas umazinha só que eu lembrei aqui de corpo, unidade do corpo. Eu dei uma ilustração que eu fiz, que o nariz e o olho. Aí o olho chegou para o nariz e falou assim, ô nariz, eu não estou enxergando bem, falaram que eu tenho que usar um óculos.
Aí o nariz falou assim, mas o que tem a ver comigo? Não, que vai ficar pendurado aí em você que tem que apoiar o óculos para eu poder enxergar, que eu não estou enxergando bem, eu estou com problema. Aí o nariz, não, nem pensar, sai fora, não vou deixar você usar meu nariz, você vai botar um negócio pendurado em mim, vou ficar andando, carregando esse peso, olha só, carregando um peso, para poder você enxergar, não, nem pensar. Então, não deixou o nariz, não deixou botar o óculos. E aí, chegou um dia que o corpo, andando, tropeçou num detalhe, bateu com o nariz no chão e quebrou o nariz. Poxa, você não está enxergando não, olho? Não, eu preciso do óculos, eu preciso do óculos para botar em cima de você para poder consertar. Eu acho essa ilustração excelente para a junta, a unidade do corpo fazer isso. É um peso, muitas vezes é um peso para mim. Poxa, eu no dia do meu aniversário tenho que fazer lá, e assistir uma pessoa que estava morrendo, é um peso para mim. Mas eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Entendeu? Então, uma coisa que a gente tem que fazer isso. Eu estou cancelando a aula do pastor Alexandre da semana que vem. Está a Renata e está o Roberto para me desculpar. Eu quero que volte. Ah, lógico, com certeza. Você... Glória a Deus. A gente, pastor, nós ano passado nós fizemos o estudo do discipulado, lá na nossa igreja, lá no São Gonçalo. Então, a gente tem até as apostilas em casa. Tudo lá em casa. Nós saímos de lá, mudamos para cá, né? E deixamos e paramos com as nossas aulas. Então, a igreja... Pararam com o quê? Com a aula. Porque a igreja era uma igreja normal. Aí depois o pastor está fazendo igual o senhor está fazendo aí, né? Vamos começar com a célula, vamos começar a colocar, fazer igreja de células e tal, de setos, e aí começamos estudos. E foi muito bom, aprendemos muitas coisas, né? Quando nós já aceitamos Jesus, já aceitamos uma igreja parecida como célula, a gente nem sabia que poderia ser essa célula que é hoje. E hoje é uma célula, né? E aí nós paramos, e aí o nosso filho tem uma célula na casa dele, que ele é da igreja Eclésia. Ele, ela e a minha nora, eles têm uma célula. Então chamaram a gente para ajudar, e a gente ajuda lá todas as sextas-feiras, ali no Colubandê. Olha, pastor, vocês precisam ver, gente, como cresce. Como cresce assim de montão. Todas as semanas, toda sexta-feira tem membros, né? Vai pessoas novas e ali aceitam Jesus e a igreja vai crescendo. Vai crescendo. Não é igreja inchada, não. Porque muitas igrejas crescem inchada, né? É igreja mesmo sadios. Eles são as pessoas, os pastores lá ensinaram, passaram... os estudos deles são os estudos assim das pessoas. Tem que ser humilde. A gente, para poder crescer e discipular e ganhar vida, ganhar almas, a gente tem que ser humilde, né? E ali eles vão crescendo. A gente ajuda lá toda sexta-feira. E eu estou gostando, né? Que a gente vai aprendendo, vai crescendo também junto com eles. Olha, é uma benção essa igreja de célula, é uma benção, é multiplicação pura. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu não tenho mais o que falar, já posso só encerrar mas semana que vem a gente começa, que eu não comecei, eu vou botar aqui o que é a igreja, ia começar agora o que é a igreja, o que é estar na igreja, o que é ser igreja, e formar igreja, o que é uma célula. Estava aqui a aula pronta aqui para a semana que vem, para a gente estar aqui, e eu vou deixar a aula da Renata e do Roberto, tá? Para outra aula. Que aqui nada é demais, você está sendo também inserido nesse contexto. Agora, vocês estão aqui, não estão... Vocês vão fazer célula aqui na nossa igreja, amém ou não amém? Amém. Estão firmes aqui, né, Roberto? Glória a Deus. Tomaram a decisão. Amém, então. E querem fazer, gostam desse trabalho. Ela gosta, você também vai gostar desse trabalho, amém.
E eu vou querer saber também quem quer fazer, quem quer participar de célula, eu quero saber, porque a gente vai estar ensinando aqui na escola dominical cada momento a ser, e vamos ser suportes também. Suporte por quê? Porque cada um vai chegar, pastor, minha célula está dando um problema assim, a sala tem que ser curada. E para isso é importante cada um de vocês estarem curados e preparados para trabalhar e fazer a doutrina da nossa igreja. Não fazer doutrina de outro lugar, fazer doutrina daqui. O nosso fundador metodista, o John, ele vou falar um pouco para vocês, o John Ernie, meu Deus do céu, é um homem que, eu tenho um livro que ele falou, ele começou em células. Tá? Eu tenho um livro desse, um livro de 1944, né? Muito aqui não era nascido, só que era nascido era Jane nessa época, 1944. Não, já? Não, ainda não, né? Não, já no céu já. Vou ficar de pé em nome de Jesus. Consegui ficar sentado. Ia ter que trazer o dízimo e oferta, não pode deixar. Mas eu vou encerrar, amados, eu vou encerrar aqui. Oi? Luta travada. Amados, só fazer só um minutinho. Olhem para mim antes de arrumar as cadeiras. Vamos embora. Vou encerrar. Então deixa todo mundo sentar. Deixa todo mundo sentar. Quero ver você participar também. Quero você participando. Vamos fazer célula lá, hein? Eu levantei a coisa por alto da cara. Só Jesus. Mas eu estou adorando, eu adorei a aula. Amados, vamos louvar o Senhor aqui. Cadê os louvadores? Com nossos dízimos e a nossa oferta. Ó, semana que vem eu não prometo, mas nós vamos terminar mais cedo, tá, amados? Amém, irmão. Vamos estender as mãos aqui para as ofertas, para o gasofilácio, para agradecer ao Senhor, que nunca falte o pão em nossas mesas, né? Pai amado, Pai celestial, queremos te louvar, te agradecer na beleza da tua santidade. Depois, Senhor, deste alimento tão gostoso, Senhor, que participamos, aqui estamos pedindo pelas ofertas, pelos dízimos, aqueles que puderam doar, aqueles que ainda não têm condições, abre portas de emprego, Senhor. Dai condições a cada um de nós, abençoa que nunca falte o pão em nossos lares. Senhor, abençoa, multiplica,
que Tu sabes, Senhor, para que servem os dízimos e as ofertas, para manter a nossa igreja bonita, mantendo todas as despesas. E para isso nós precisamos, Senhor, ser um doador, ser um ofertador e um dizimista. Abençoa, Senhor, e obrigada por tudo, ser conosco, em nome de Jesus. Abençoa sábado que vem o nosso dia de saúde. Senhor, estaremos aqui, Senhor. Manda almas, manda pacientes para nós, Senhor, que possamos estar cumprindo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, ó, sábado, eu acho que já está sendo distribuído, né? Vai começar a partir dessa semana, hoje, domingo. Então, aí nós vamos orar também, para que venha. Da outra vez, eu até falei com o pastor, só 8 pessoas era da igreja. Os demais, tudo que não conhecem, que não frequentam a igreja. Então, que possamos, mais uma vez, estarmos aqui. Pai amado, Pai celestial, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, por sábado, que ainda virá. Deus, prepara, abençoa esses panfletos, Senhor, que já estão na rua, vão começar a serem também hoje distribuídos, que cada um pegue, Senhor, principalmente aqueles que ainda não Te conhecem, principalmente aqueles que talvez estejam desviados também e que precisam estar aqui. Senhor, me dê sabedoria do alto, Senhor, ser conosco, prepara a Tua igreja, Senhor, porque sozinho não somos nada. Nós temos que ser um todo. Abençoa sábado, dia de saúde. Manda vidas, manda almas, Senhor, para que possamos, Senhor, o pastor orar e nós fazermos a Tua palavra mais uma vez, o início deste ano. É o que nós Te pedimos. Abençoa, Senhor, onde chegar esse panfleto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Os panfletos já estão com a irmã Ana, você pode pegar um bocadinho. Por exemplo, eu paro ali às vezes para tomar comer um pãozinho ali na padaria da 21, eu vou e converso com as pessoas, falo do dia do evento, convido elas para virem e eu peço para deixar um pouquinho lá, eles geralmente deixam e a gente vai fazendo isso. Tem gente que fala com a pessoa na van, pega a van, tem gente que fala com a pessoa no ônibus, alguma filha, em algum lugar, para poder estar convidando. Então divulga, tira a foto no seu celular, divulga lá no Instagram, divulga lá no Facebook, ok? Porque isso ajuda a fazer a propaganda. Amém? Aleluia. Vamos orar pelos pedidos de oração. Pai, no nome de Jesus, Te louvamos, Senhor, e apresentamos cada pedido de oração, pedidos de cura, pedidos de conversão, pedidos, Senhor, a Deus, familiares, pedidos, Senhor, de bênçãos financeiras, uma porta aberta, Senhor, um emprego, um trabalho, a Deus, uma promoção. Pai, no nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada petição, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Leva Teus filhos e filhas para o centro do Teu propósito, Senhor. A Deus, continuamos orando pela recuperação do pastor Luiz. Levanta Teu filho, traz a cura, cicatriza. Senhor, oramos pela vida do Alexandre. Louvado seja o Senhor, que os pontos sequem. A Deus, que ele esteja plenamente gozando da sua saúde, Senhor, em breve, Pai. Mas já Te louvamos pelo sucesso da cirurgia, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão. Amém. Aleluia. No final do culto, procure a irmã Ana, pega um pouquinho dos panfletos. Amém. Aleluia. Estenda a sua mão, receba a bênção. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.